E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Kenji. Hoje nós vamos falar sobre Nova Ordem Mundial, que é o nome que a gente dá para o contexto político-econômico do pós-Guerra Fria, que a gente vai datar do ano de 1992, com o desmanche da União Soviética em dezembro de 1991, sem dar uma datação final, colocando em reticências como período atual, porque até que aconteça um evento que seja considerado de uma grande marca para mudar o contexto político-econômico global, a gente ainda vai vivenciar este período. Nome Nova Ordem Mundial, é dado então para esse contexto do final da União Soviética, sendo mais específico, dando então a ênfase para um contexto onde o capitalismo ele é praticamente hegemônico. Esse contexto de hegemonia do capitalismo, nós poderíamos apontar quase que como uma totalidade do sistema, porém, a gente não pode usar esse termo porque há alguns países socialistas ainda, que mesmo não sendo tão fortes, com aquela estrutura que tinha no período da Guerra Fria, ainda permanecem, como China, Coreia do Norte, Cuba e Vietnã. Deixando claro que a estrutura socialista deles deixa bastante a desejar, muita coisa ali que na fórmula original não é mantida, mas isso a gente vai aprofundar, vai dar especificidade nas respectivas aulas desses locais. Bom, vamos pensar que quando acaba o período da Guerra Fria, uma série de especialistas daquele momento apontavam como sendo um contexto onde o mundo bipolar do período da Guerra Fria, ou seja, aquele mundo dividido em dois pontos, União Soviética e Estados Unidos, como sendo os controladores, os pontos de influência da política e da economia global, substituiria, deixaria de existir, por um contexto monopolar, de apenas no caso os Estados Unidos, como polo hegemônico da economia global. Ao longo do caminho dos anos 1990, essa denominação vai deixar de ser usada, porque vamos chegar à constatação que esse tal mundo monopolar não existiu de verdade, mas sim criou-se um contexto de mundo multipolar. Multivários. No caso, estes vários polos, nós vamos destacar Estados Unidos, que já era esperado, vencedor da Guerra Fria, somado à União Europeia e ao Japão, no Extremo Oriente. Essa era uma classificação em 3 que era utilizada ali nesse contexto de final do século XX. Mas com a virada para o século XXI, nós vamos apontar o surgimento de um quarto pilar, os BRICS, os países de perfil emergente, que vão fazer frente a estes países tradicionais, da grande economia global e tal, mas que vão surgir como alternativa a essa exclusividade de controle econômico por parte das grandes potências. Uma outra característica que era muito comum no período da Guerra Fria, que acreditava que ia cessar, porém ela, na verdade, ganha mais personagens, era o contexto conflituoso. Acreditava-se que com o fim da rivalidade União Soviética e Estados Unidos e essa intensa disputa capitalismo-socialismo, você teria um período mais pacificado. Porém, isso não vai acontecer porque, na verdade, uma marca do período da Nova Ordem Mundial é a difusão de uma série de outros tipos de conflitos, só que vão envolver outras variantes. São conflitos que vão envolver religião, controle por zonas de petróleo, controle por nascentes de água. Esses conflitos, respectivamente, nós vamos acompanhar em outras aulas que vão abordar certinho cada zona conflituosa. Outra característica do período da Nova Ordem Mundial, vamos chamar de contexto de mundo neoliberal. Para entender esse termo, nós temos que puxar um conceito lá da aula de história, que é o liberalismo econômico. Uma corrente da economia antiga, lá no período ainda onde o Brasil era colônia, século XVII, XVIII, que vai pregar o seguinte: liberar, no caso, é a economia, e liberar por parte do Estado. O liberalismo prega que o governo ele não tem que ser intervencionista, ele não tem que ficar controlando, assistindo o jogo da economia, como se fosse um tabuleiro vendo por cima, e influenciando os passos, no caso, taxa de juros, preço, empréstimo. A ideia do liberalismo é pregar uma lógica que a gente chama de lei da oferta e da procura como um autorregulador do sistema econômico. Quer dizer, quando a gente tem período de Natal, você vai pegar a época do Natal, as coisas vão estar caras.
datas-chave ali para o contexto do comércio, tipo Páscoa, Dia das Mães, respectivamente para cada público, Dia das Crianças, as mercadorias ficam inflacionadas pela lógica de que há uma procura maior pelos produtos. Agora vai no dia seguinte à data, você vai ver um monte de saldão, um monte de coisa sendo vendida pela lógica justamente inversa. A procura vai cair, porém a oferta, quer dizer, a quantidade de produtos continua lá. Isso que eu descrevi é a ideia liberal, aquilo que você estuda lá na aula de história. Vamos entender que esse tal neoliberal, né, é um outro tipo de mentalidade, que até tem características próximas, sim. Vamos só contextualizar historicamente primeiro. Vamos entender que o neoliberalismo vai ter origem lá na Inglaterra, desse contexto do pós-Segunda Guerra, encabeçado pela primeira-ministra Margaret Thatcher. É uma estratégia que ela construiu no sentido de que ela planejava pagar as dívidas que a Inglaterra tinha, pegou empréstimo de Estados Unidos, por exemplo, chamado Plano Marshall, você tem que fazer reconstrução de uma série de infraestruturas do país e ao mesmo tempo eu tenho que crescer. Só que eu não consigo porque eu tenho muitos gastos. E de acordo com o raciocínio dela, eu teria então que abrir mão de gastos. Tipo, pensa você tá naquele aperto, você quebrou o seu porco lá, reganhou as moedas em cima da mesa e falou, ixi, não vai dar. Então, se não vai dar, para contemplar todos os seus gastos, você tem que começar a cortar. A questão é o que vai ser cortado aqui, né? O neoliberalismo basicamente é uma ideia onde a gente vai, no caso, cortar certas funções que são do Estado, ou seja, que teoricamente no seu contexto histórico devem ser concedidas, administradas pelo governo, e elas deixam de ter esse papel sendo passadas para a iniciativa privada. Ou seja, são empresas que vão contemplar esse tipo de atividade. A gente pode usar como exemplo, né, dessa prática de passagem de funções do Estado para a iniciativa privada alguns segmentos do seu cotidiano. Fecha o olho, abre um balão aqui em cima e pensa, que coisas você acha que o governo deveria oferecer para você, pensando na lógica de que ele recolhe tributo, ele recolhe imposto, e esse imposto ele deveria ser revertido em infraestrutura para você no seu cotidiano. Talvez você tenha pensado educação, talvez você tenha pensado saúde, transporte. Vamos pensar que educação e saúde, por exemplo, são segmentos que são semi-neoliberalizados. Por quê? O governo ele concedeu uma espécie, vamos dizer assim, de permissão, a partir do momento que ele permite, ele deixa, né, que surjam escolas particulares e hospitais particulares. Talvez você aí, alguém que está assistindo a gente agora, estude em escola particular ou então tem um plano médico, né? Você vai pagar um convênio para passar em hospitais particulares. É uma medida onde o governo ele está abrindo mão, ele está abrindo, vamos dizer, uma permissão na qual ele não vai mais conceder esses serviços com exclusividade e vai dar a opção à população que ela tenha uma outra via de alternativa, no caso, mediante pagamento para iniciativa privada. A gente pode pensar também em segmentos onde há processo de privatização na sua plenitude, quer dizer, não há outra opção senão ir para o privado. Por exemplo, dependendo de onde você morar, talvez tenha uma rodovia aí que cruza o seu rolê, no seu trajeto, e tem um tal de pedágio no meio do caminho. Pedágio é um mecanismo de arrecadação, né, de dinheiro para auxiliar, no caso, pagar a manutenção da via. Manutenção, vamos entender, manter a qualidade dela, iluminação, os funcionários estão ligados à segurança, suporte, e isso, né, vai para o cofre no caso da empresa. Setores de rodovia é um exemplo que a gente tem de uma privatização que foi feita no seu 100%. Falando de Brasil, a gente tem a prática neoliberal também. A gente falou que começa na Inglaterra, vamos entender que isso aqui é uma tendência muito forte no mundo desenvolvido. Por exemplo, onde Estados Unidos não existe hospital público, quer dizer, tudo você tem que ter atendimento médico a partir de um plano de saúde, de acordo com o seu poder aquisitivo, sendo melhor ou pior. E o Brasil também, ele vai ter um grande processo de, nós chamamos privatização, né? Um grande momento de neoliberalismo do Brasil nos anos 90. Governos Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, né? Principalmente em 1997, quando houve o grande processo de privatização, onde o governo abriu mão de fazer os serviços de distribuição de energia elétrica, telefonia. Nós temos um caso muito famoso, no caso, a Companhia Vale do Rio Doce. Empresa de segmento minerador, até então pertencia ao governo, hoje privada.
A gente define esse contexto de neoliberalismo como sendo um período onde nós vamos ter o fortalecimento das indústrias, das empresas, dos grupos corporativos, e o enfraquecimento dos estados a partir do momento que os estados eles começam a ter que ceder a uma série de benefícios para as empresas se fixarem. Por exemplo, a empresa vai chegar ao governo e vai fazer exigências do tipo: eu quero algumas isenções tributárias, algumas reduções de impostos. Ou você concede, ou eu, empresa, vou julgar que não é vantajoso fabricar aqui, eu vou trocar de país, vou trocar de cidade. Quer dizer, a empresa, ela tem a regra do jogo, entre aspas, e o Estado ele começa a ter que jogar de acordo com o que a empresa delimita. Uma última característica, dentro de várias do contexto de nova ordem mundial, mas focando para esse recorte geográfico, vamos dizer que a gente tem um período que nós definimos como mundo globalizado. A globalização, basicamente, a gente pode definir como uma redução do mundo, entre aspas, no sentido de acessibilidade. Lá em 1500, quando o Cabral chegou aqui, pediu para o Pero Vaz de Caminha fazer uma carta para o rei Manuel de Portugal, onde ele falava que aqui no Brasil era quente pra caramba, tinha umas indiazinhas andando pelada para lá e para cá, tal. Escreveu a carta, mandou para o rei de Portugal. Demorou um mês para o cara pegar a carta e ler. Hoje, se você pegar o texto da carta do Pero Vaz de Caminha, digitar, manda para alguém em Portugal, vai ter um delay de alguns segundos para chegar na caixa de e-mail do cara lá. Isso é um sinal de globalização. O que encurtou, o que diminuiu o globo, no caso, são as tecnologias de comunicação e de transporte, que evoluíram e chegaram num estágio muito avançado. A gente tem algumas críticas em relação ao tal do mundo globalizado, partindo de dois itens. Primeiro, a gente, pensando no nome, globalização vem de global, ela deveria ser global, mas ela é unilateral, a partir do momento que ela é utilizada como mecanismo de difusão cultural de um lado só, que vem do mundo capitalista tradicional, ocidental, no caso principalmente Estados Unidos. Só para você entender esse raciocínio, vai no cinema. Quantos filmes tem lá que não são nacionais? Agora pensa qual é a diversidade de países e idiomas de filmes que não são nacionais que tem lá. Pensa em livro, pensa em música. Outro item é a questão da mercantilização da globalização, porque é um contexto de inovação tecnológica, mas antes de ser inovação tecnológica, ou seja, algo que tenha a natureza de melhorar a sociedade, ela é mercadoria. Ou seja, quem tem acesso é quem tem dinheiro, então não é prioritariamente para ajudar a sociedade, mas sim para vender, ou seja, aumenta a discrepância socioeconômica. Quem vai ter dinheiro vai ter a inovação tecnológica, se não tem, fica sem. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.